Tá na hora de uma reformulação, presidente. Falando do futebol do Flamengo especificamente, vocês já tocaram em vários temas interessantes, mas vamos falar um pouquinho de futebol. Por exemplo, eu queria saber como está a sua relação com o Marcos Braz, o que você acha do trabalho dele, ele está num bom momento, já é o fim de ciclo, você gostaria que ele seguisse? Olha, eu não tenho muito contato com o Marcos Braz, né? Quando eu estava na presidência do Flamengo, ele não trabalhava conosco, né? E depois, quando ele assumiu lá a vice-presidência de futebol, eu já não estava mais lá também. Não é amigo? Então, não, eu não sou inimigo também. Claro. Né? E a avaliação do trabalho dele? Se ele entrar aqui agora, ele vai me cumprimentar, eu vou cumprimentá-lo também. E eu acho que o futebol do Flamengo teve um ano mágico lá em 2019. Né? Em 2019, né, por uma série de fatores que aí difícil dizer, né, quais, o Flamengo realmente montou aquele time mágico. Né? Aí eles vão dizer, não, foi o Jorge Jesus, foi o Pelaipe, foi o Marcos Braz e tal. Cada um tem a sua avaliação. O importante é que nós ganhamos. Né? E de lá para cá, né, nós não mantivemos o mesmo patamar, né, mas como eu falei aqui numa pergunta anterior, antes de você chegar, eu tenho muita esperança de que a gente melhore ainda esse ano e que ganhe muita coisa. Né? Porque, afinal de contas, o elenco que nós temos, né, e boa parte desse elenco foi montado lá naquela época, né, ele está aí ainda, está dando um caldo. Né? Então eu tenho esperança sim de que com o trabalho, né, e principalmente se todos aqueles princípios de profissionalismo, de impessoalidade, né, que vigoraram no nosso tempo, se eles forem retomados, aí vai ser mais fácil ainda da gente voltar aí ao topo. Posso mandar mais uma, Túlio, que eu cheguei curioso. Você? Posso? Claro. Pedindo like da galera também, se inscreva e compartilha aqui a nossa live especial. Audiência fantástica hoje, né, Túlio? O Flamengo, presidente, se a gente observar, virou uma máquina de moer técnicos. Muitas demissões, não consegue concluir uma temporada com o mesmo técnico. Até mesmo na sua passagem, entre 2013 e 2018, muitos técnicos passaram pelo Flamengo. O Dorival foi o melhor na sua era e agora com o Sampaoli vai? Eu espero que sim. Né? Essa coisa dos técnicos, eu lembro aí, eu ainda presidente do Flamengo, as pessoas me perguntaram assim, o que você faria diferente, né, se você estivesse assumindo agora. E eu sempre falei isso, né? Eu acho que nós exageramos na troca de técnicos. É uma autocrítica. Com certeza. Certo. E eu acho que a gente poderia ter tido paciência com alguns treinadores, né? Tem outros que eu acho que eu tenho assim uma avaliação, tenho até hoje uma avaliação muito boa deles, mas o Flamengo como você falou, uma máquina de moer técnicos, né? E a gente vê o Palmeiras com esse sucesso, o Fluminense que deu essa sequência ao Diniz também. Pois mas muitas vezes o técnico está fazendo um bom trabalho, aí tem uma sequência de resultados negativos, aí começa a sofrer pressão, inclusive de imprensa, de torcida, e acaba que aquilo acaba interferindo na qualidade do trabalho dele. E aí muitas vezes você não tem outra alternativa senão dispensar. Embora eu nunca tenha tomado a iniciativa de demitir, nem substituir, nem de contratar treinador nenhum, tá? O Flamengo sempre foi gerido por profissionais, né? E a iniciativa era sempre deles. E eu apoiava naquilo que estava ao meu alcance, né? Mas estou respondendo isso, penso, né, não na minha pessoa, né? Na pessoa claro, considerando o clube como um todo. Eu acho que muitas vezes a gente poderia ter tido, apesar de toda essa restrição que eu falei e tal, do treinador perder a capacidade de desenvolver o seu trabalho, acho que ainda assim nós poderíamos ter tido mais paciência com alguns treinadores. Com quais? Com muitos. Se eu falasse, me ajuda aí, Túlio. Começamos ali com o Muricy, aí passaram... Muricy, Zé Ricardo, Jaime, Barbieri. Então vamos lá, o Muricy, vamos pegar o segundo mandato, né? O Muricy era um treinador dos sonhos, né? Toda a torcida do Flamengo comemorou, eu comemorei, quando a gente fechou com ele, eu comemorei muito. E o Muricy saiu não porque nós tivéssemos qualquer tipo de avaliação negativa em relação a ele, ao contrário. Né? Eu lembro até hoje das minhas conversas com o Muricy, aprendi muito com ele.
né? Só que ele teve um problema médico, né? Ele foi internado ali no Hospital Samaritano, teve um problema cardíaco, ele teve que interromper a sua passagem pelo Flamengo por um problema médico. Felizmente ele está muito bem, obrigado. Não voltou à função de treinador, porque é uma função extremamente desgastante, né? Mas ficou como comentarista do Sport TV há muito tempo, depois assumiu o cargo lá no São Paulo. Tenho, assim, um maior carinho pelo professor Muricy e a saída dele, né, foi totalmente contrário à nossa... Não foi uma demissão, né? Uhum. Não, aí veio o Zé Ricardo. Não foi, veio o Zé Ricardo, que também eu acho um excelente treinador. Ele tinha sido campeão da Copinha lá em 2016, né, já vinha no Flamengo desde o Sub-13, nós tínhamos uma excelente avaliação com relação a ele, e eu acho também que ele foi muito bem no profissional. E acabou que foi um daqueles casos em que ele entrou numa espiral ali de críticas desfavoráveis, aí tinha alguns comentaristas esportivos maltratavam muito ele, aí parte da torcida comprou a briga também, aí depois daquele jogo lá contra o Vitória, lá na Ilha do Urubu, num sábado de manhã, a coisa ficou insustentável, né? E aí ele teve que sair, mas... Primeiro desumano, né? Esse ataque à pessoa, chamar o cara, outro comentarista outro dia chamando o cara de lixo. Eu tava até falando com o Túlio. Pois é. Chamar jogador de perna de pau. Isso é uma sacanagem com um profissional, né? Eu acho que isso é aquela coisa, né? Inventar apelido. O cara muitas vezes faz isso. Teve jornalista que criou apelido pro senhor também, mas né? Pra mim pode criar à vontade, mas pra quem trabalha no Flamengo, quem veste a camisa do Flamengo, eu protejo mesmo. Eu acho que não deve... você vê ali o jogador treinando do lado do filho que vai assistir o treino eu e não tal, acho isso bonito, não. E você vai pensar, não, pô, esse menino amanhã vai para a escola, as pessoas vão ficar mexendo com ele e tudo, né? E o treinador é a mesma coisa, né? O Zé Ricardo teve que sair, mas eu fiquei muito feliz de ver que a carreira dele decolou. Ele que era um treinador da base, né? E a partir daí ele treinou grandes clubes, fez sucesso em vários deles, hoje está no Japão. De vez em quando ele me liga, né? Nós somos amigos. Né? Outro dia eu estava em campanha ali na praia, encontrei a esposa dele e o filho, o Alessandro, se eu não me engano, o nome do menino. Né? E aí vieram falar comigo, eu não reconheci o filho dele, que era pequenininho, né? Hoje está enorme. Né? E eu fico muito feliz aí eu torço por ele, onde ele estiver, eu estou torcendo por ele. Né? Aí saiu o Zé Ricardo, veio o professor Rueda. Não é isso? Professor Rueda, que também de vez em quando eu falo com ele por zap, né? Mas esse aí uma deu uma grande sacaneada figura na gente, né? Porque ele deixou a gente na mão, né? Mas ele estava numa situação complicada também, né? Porque o que aconteceu? Ele estava com um problema médico, né? Ele tinha um problema, se eu não me engano, de coluna e ele sofria muito com isso. Não sei se você lembra uma vez numa partida lá em que ele não conseguiu levantar do banco, né? Então, sim, quem dava instrução para o time, né? Quem ficou ali na posição de treinador era o auxiliar dele, o professor Redim, né? E ele estava com esse problema e, de repente, ele recebe um convite, né, para treinar a seleção do Chile, né? Treinar uma seleção com um contrato de 4 anos, ia jogar a Copa do Mundo. Você treinar uma seleção com um contrato de 4 anos. A seleção joga o quê? 15, 20 vezes por ano. Se chegar isso tudo. Se chegar isso tudo, né? Dependendo de se classificar para as competições e tudo, né? E ele, com a situação lá da médica dele, tendo esse desafio profissional pela frente, né, ele optou por aceitar. Né? O que eu não vejo problema nenhum. O que o Túlio se referiu aí, que houve lá um disse-me-disse ali no final, foi porque o contrato dele previa que, se o Flamengo o demitisse, nós teríamos que pagar 3 meses de salário para ele. Né? E se ele pedisse demissão, ele teria que pagar 3 meses de salário para o Flamengo. Então, enquanto a seleção do Chile não firmou o contrato mesmo, ele não podia pedir demissão, porque ele podia ficar sem nada, de uma hora para outra. E o Flamengo também não podia demitir, porque se demitisse, né, nós íamos pagar 3 meses de salário para ele, e você sabe que eu sempre fui pão duro com esse negócio de dinheiro, né?
E até porque as vacas não estavam tão gordas. não né? estavam tão gordas. Estamos falando aqui do final de 2017, né? Já não estavam tão magras, mas dinheiro fora. não se deve jogar fora. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!